Hoje, dia 2 de março, tem tudo para ser um dia histórico para a política internacional. E eu digo isso porque hoje deve ocorrer o pronunciamento do presidente Donald Trump com relação às tarifas, né, que ele está propondo a anunciar no dia de hoje, às 4 horas do horário da costa leste americana. Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, são 2h30 da tarde do horário de Brasília, e no que a mídia brasileira está chamando de tarifaço, né, o dia de hoje, o Donald Trump coloca como dia de libertação da América. Então, nesse vídeo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Na primeira parte, delineando e traçando alguns pontos centrais da implicação dessas tarifas, né, para o mundo e para os Estados Unidos ou para o Brasil. E na segunda parte, a gente fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, eu acompanhando, lendo o documento junto com vocês, do relatório que foi lançado pelo governo dos Estados Unidos, né, e que é um relatório anual, que sempre é lançado, que ele delineia práticas de comércio dos outros países no mundo com relação aos Estados Unidos, e ele justamente orienta aí a tomada de decisão da política externa americana, né, com relação a esses temas de matéria comercial, financeira, né. Eu já dei uma lida nele, dei uma lida também para fazer uma comparação com o documento de 2024. O interessante é que o documento desse ano, de 2025, ele foi lançado ontem, então justamente um dia antes do pronunciamento do presidente Donald Trump, o que nos mostra que o lançamento dele já dá algumas sinalizações e também passa uma certa tentativa de legitimação, né, das tarifas que vão ser propostas pelo presidente Trump. A gente não sabe aí exatamente quais tarifas para quais países vão ser colocadas e qual vai ser aí a cota, mas o que se espera são tarifas entre 20% e 25%. Algumas dessas tarifas, né, desde o governo do presidente Trump, já tem algumas em vigor, algumas vão entrar em vigor hoje e outras terceiras serão anunciadas hoje. Então a gente tem esses três tipos de tarifas que a gente vai conversar um pouquinho. Primeiramente, eu queria falar sobre as motivações do presidente Donald Trump para fazer isso. Né? A mídia ela tenta colocar que essa tomada de decisão dessas tarifas pode ser uma coisa desastrosa, pode causar uma disrupção, né, na economia americana e no comércio internacional, mas eu vou delinear um pouquinho aí das motivações do Trump e do governo dele para anunciar essas tarifas. A primeira delas é a proteção da indústria nacional e dos empregos. Né? A gente sabe que, aí, desde a década de 70, se a gente for analisar, a indústria americana ela já não é tão competitiva quanto ela foi em seus tempos áureos, né? Durante a metade do século XX ou antes. Então, existe uma tentativa dos Estados Unidos de, em colocando tarifas, encarecendo o produto externo, fazer com que haja um certo revival, né? Um renascimento da indústria americana, e isso aí o presidente Trump e também presidentes passados, o Biden, por exemplo, já externalizaram no sentido da indústria do aço, da indústria do alumínio, que são indústrias de base importantíssimas. A segunda motivação do Trump para impor essas tarifas é tratar de práticas desleais ao comércio, ou que o governo dele coloca como práticas desleais, né? Muitas dessas práticas, elas estão listadas nesse documento que eu disse que vou dar uma lida com vocês. Algumas delas são colocadas como práticas que têm pouca transparência ou que podem ser modificadas, né, que os próprios Estados Unidos colocam que eles sugerem que sejam modificadas, mas o governo Trump tenta delinear uma situação em que o mundo está estabelecendo práticas desleais ao comércio com os Estados Unidos e que essas tarifas que vão ser colocadas são uma reciprocidade, uma ação de reciprocidade para endereçar esse problema. E o terceiro ponto, né, que justifica essa ação do presidente Trump seria com relação à redução do déficit dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos são um país cujas suas importações, né, têm um valor muito maior do que suas exportações, né, então eles compram muito mais do exterior do que eles vendem, e essas tarifas aí seria uma tentativa, né, de equilibrar um pouco mais essa balança comercial com o exterior. Além das tarifas que vão ser anunciadas hoje, a gente tem duas que vão entrar em vigor no dia de hoje. Então, isso aí a gente já tem certeza, que são tarifas de 25% sobre as importações de automóveis, né, de veículos automotores pelos Estados Unidos. Além desses 25% sobre veículos automotores, também uma tarifa de 25% sobre os bens de países que compram petróleo venezuelano. Vamos falar um pouquinho também de como essas tarifas vão
afetar o mundo, né? Então, a gente tem uma notícia muito interessante, em que, inclusive, depois da notícia do próprio anúncio das tarifas, eu acho que é a notícia mais importante que a gente pode tratar aqui, que a China, a Coreia do Sul e o Japão anunciaram que vão responder conjuntamente às tarifas do presidente Donald Trump. Então, se a gente pular um pouquinho, alguns anos para trás, durante o governo Biden, a gente tinha um cenário em que, geoestrategicamente, geopoliticamente, o Japão e a Coreia do Sul são ativos importantíssimos para os Estados Unidos, né, para a sua influência na Ásia. Então, o diálogo, né, entre Coreia do Sul e Japão com a China, que costuma ser muito frio ali, no sentido de alinhamentos de sua política externa, apesar de que o comércio entre eles é muito adensado, e você vê uma modificação muito forte desse cenário, né? Uma inflexão muito grande disso com a chegada do Trump ao governo dos Estados Unidos. Né? Você vê que o Trump ele começa a milindrar sua relação com alguns vizinhos e aliados tradicionais, como o Canadá, como a Dinamarca e alguns países europeus, e especialmente com o Japão e a Coreia do Sul, são países que se sentem ali escanteados dentro dessa política de Trump, em que ele coloca que a segurança que os Estados Unidos propõem ao mundo, né, e aí quando ele fala da OTAN, ele fala de uma forma mais incisiva, ela deve ter uma contrapartida, né, aqueles países eles não podem ser parasitas, esse termo já foi utilizado anteriormente. Então a gente teve, mês passado, uma reunião dos ministros de relações exteriores dos 3 países asiáticos, né, China, Coreia do Sul e Japão, e que ensejou uma reunião de ministros do comércio desses 3 países. Inclusive, essa semana a gente teve a visita, né, do secretário de Defesa americano Pete Hegseth pro Japão para tentar sanar isso aí, né? Buscar uma aproximação diante desses movimentos que estão sendo realizados no leste asiático, não é? Então, nessa reunião dos ministros de economia desses 3 países, foi anunciado que vai haver uma resposta conjunta. Então, dentro desse cenário dessas tarifas, no delineamento geopolítico, é colocado que esses 3 países eles estão buscando se aproximar cada vez mais, e isso é um ponto muito positivo para a China, que é uma grande ganhadora desse processo, porque dessa reunião, além desse anúncio, também foi anunciado que os países eles estão dispostos a fazer tratativas com relação a um acordo de livre comércio entre os 3, inclusive na questão dos chips, que é importantíssima, né, nessa disputa global tecnológica que a gente está vendo notícias todos os dias, né? A Coreia do Sul, que é uma grande produtora de chips, ela está fazendo movimentos para que o comércio entre ela e a China possa ser reaberto, né, nesse mercado, que o governo Biden estava fortemente tentando estrangular o setor tecnológico chinês, impedindo que a China conseguisse adquirir esses chips. E agora, com o governo Trump, a China parece conseguir, né, ter uma capacidade de dialogar com a Coreia do Sul e reatar esse comércio com a Coreia do Sul. Outra notícia interessante nesse quadro, né, de resposta às tarifas de Trump é que o ministro da Economia da França ele sinalizou para o Brasil que as tarifas americanas poderiam dar um impulso, né, acelerar a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso é interessante porque a França é um país daqueles que mais vocalmente se colocaram em oposição à assinatura desse acordo, principalmente por conta do setor, né, agrícola francês, que é totalmente contra a assinatura desse acordo. Mas essa é uma notícia interessante, que tem uma sinalização positiva no sentido da assinatura, né, do acordo, mas ainda tem uma dose de ceticismo aí, né, porque o processo de aprovação desse acordo no âmbito da União Europeia e dos países que fazem parte da União Europeia é muito complexo. Ainda uma série de países tem que assinar esse acordo. A gente sabe que muitos setores se opõem a ele, então a perspectiva de assinatura dele não é das mais positivas, mas dentro desse cenário do isolamento dos Estados Unidos, né, na economia global, isso aí realmente dá um impulso para que a Europa ela comece a buscar outros parceiros e parceiros confiáveis. E a América Latina, a América do Sul e o Mercosul, elas podem se mostrar como esses parceiros, né? Porque existe uma reciprocidade econômica entre as economias. Os países da América do Sul eles compartilham de valores, ideais que são também colocados pela União Europeia. Então eu vejo isso como um bom sinal, mas ainda assim uma perspectiva de curto prazo
isso não vai sair do papel tão cedo. Agora, falando de Brasil, foi aprovado no Senado um projeto de lei que dá poder, né, ao Executivo de retaliar, né, essas tarifas que podem vir dos Estados Unidos. Né? Essa notícia foi retratada até de uma forma meio cômica, dizendo que a direita e a esquerda se uniram, né, para aprovar esse projeto de lei, e de fato ele foi aprovado com unanimidade, com 70 votos a zero. Não é? E a expectativa é que ele seja aprovado na Câmara ainda essa semana. Eu vi uma notícia que ele poderia ser aprovado amanhã, né? Por conta de regime de urgência. Caso esse projeto seja aprovado, a CAMEX, né, que é a Câmara de Comércio Exterior do Brasil, ela vai poder suspender concessões comerciais e de investimentos, adotar medidas de restrição às exportações ou suspender concessões, patentes ou remessas de royalties. A Camex vai poder usar essas medidas contra as tarifas que virão e também contra as tarifas que já estão em vigor, como aquelas de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiro. Eu trouxe vocês para a tela aqui comigo para a gente poder ler um pouquinho juntos sobre esse relatório, que é o relatório que eu tinha comentado que foi lançado ontem, não é? Que é a Estimativa Nacional de Comércio dos Estados Unidos, sua versão 2025, e aí ele vai trazer uma relação do comércio, das barreiras comerciais com uma série de países no mundo, e a gente vai falar um pouquinho aqui especificamente do Brasil. Então, vamos lá aqui no sumário, né? E vamos pular para o Brasil. Eu também trouxe aqui para a gente fazer uma comparação em alguns aspectos pontuais com o mesmo relatório que foi lançado ano passado, 2024. Né? E aqui eu vou colocar também o Brasil, mas a gente vai ler desse de 2025, vai fazer algumas pontuações específicas. Né? Primeiro, tratando de acordos comerciais, o primeiro ponto aqui é sobre a ATEC. Né? Os Estados Unidos e o Brasil assinaram o Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, ATEC, em 19 de março de 2011. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Esse acordo é o mecanismo principal de discussões de comércio e investimento entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E aí a gente tem que, em 17 de novembro de 2021, o Congresso Brasileiro ratificou também esse protocolo, né, com relação a regras de comércio e transparência entre o Brasil e os Estados Unidos de 2020, e que ele entrou em vigor em 2 de março de 2022. O protocolo, ele atualiza a ATEC em áreas como anticorrupção, boas práticas regulatórias, facilitação de comércio, administração de aduanas, e pontua também que a implementação do protocolo, né, ele promove mais transparência, a more transparent economic environment, né? Um ambiente econômico mais transparente, reduz aqui o red tape, né? Que é a burocracia, ele reduz burocracia e melhora os processos regulatórios. Tudo que eu vou colocar aqui em rosa são pontos que estão diferentes do relatório de 2024 para o de 2025, porque em 2024 eles ainda colocam esse texto final aí, assim como serve como uma base, não é? Para futuros engajamentos bilaterais. Então, achei interessante o fato de que o texto está quase ao mesmo em sua integralidade, mas eles retiraram esse último ponto aí sobre tratativas futuras, né, com o Brasil. Vamos falar aqui de políticas de importação, né, e primeiramente sobre tarifas, né? Aqui tem a tarifa média, né, do Brasil como nação mais favorecida, esse é um status dentro da Organização Mundial do Comércio, né, 11,2% em 2023. As diferenças vão ser muito pequenas para o relatório do ano passado, então vou passar só no de 2025. A tarifa média aplicada também de 8,1% para produtos agrícolas e 11,7% para produtos não agrícolas. Então, o Brasil aqui, ele vinculou, né, na Organização Mundial do Comércio 100% das suas linhas tarifárias, né, com uma média de 31,4%. Então, ele aplica, né, o Brasil, ele aplica tarifas menores do que aquilo que ele pode legalmente aplicar, segundo aquilo que foi por ele proposto à Organização Mundial do Comércio quando ele se tornou parte dessa organização, né? Inclusive, foi até um pronunciamento por parte do MRE, do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, de que legalmente o Brasil pode aumentar essas tarifas aí, né, com relação à reciprocidade do que pode vir a vir das tarifas do presidente Trump, até 31,4%, né, como uma média, né, isso aqui, né.
Claro que para cada produto específico a gente vai ter proporções diferentes aí de como que o Brasil vai desejar atuar, né? Até o Celso Amorim, né, que é o assessor do presidente Lula, né, para matéria internacional, ele comentou que as tarifas, né, porventura, as medidas que o Brasil for adotar em retaliação, elas vão ter que ser muito bem pensadas, né, para também não ser dado um tiro no pé, né? A gente não vai com toda a violência possível para cima. O objetivo principal é que a gente possa negociar com os Estados Unidos, né? E quando essa negociação ela não for possível, a gente vai começar a aplicar tarifas, né, para existir uma reciprocidade no comércio com os Estados Unidos, né? A tarifa máxima aqui brasileira para produtos não agrícolas é de 35%, né, como eu tinha dito, esse 31,4% é a média, e a máxima para produtos primeiro produtos não agrícolas 35% e para produtos, para a maioria, né, dos produtos agrícolas é de 55%. Aqui ele vai falar um pouquinho do Mercosul e a única diferença é que teve a entrada, né, da Bolívia no Mercosul. Inclusive, ele especifica que em 5 de julho de 2024, a Bolívia promulgou, né, a lei para se tornar um membro pleno em seu processo de incorporação das normativas, né, das regulações do Mercosul. Aí ele vai falar aqui um pouquinho da TEC, né, que é a tarifa externa do Mercosul. Ela vai de 0 a 35%, né, ad valorem, ou seja, sobre o valor das mercadorias importadas, né, o que é a TEC? Até que a tarifa externa, né, que os países do Mercosul eles aplicam conjuntamente. Então, dentro do Mercosul, né, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e posteriormente aqui, né, enquanto são internalizadas essas normativas do Mercosul, a Bolívia, a gente tem uma tarifa externa que é aplicada aos produtos de terceiros países, ou seja, países que não fazem parte do bloco, né? Não é como os Estados Unidos que eles estão aplicando tarifas ao bel prazer deles. Aqui a gente tem essa TEC, que é justamente essa TEC que formaliza, né, o Mercosul como uma união aduaneira, né, uma união aduaneira incompleta. A gente pode entrar nessa matéria em um vídeo posterior, porque essa TEC ela é imperfeita e até a própria área de livre comércio do Mercosul ela é imperfeita, tem produtos, linhas tarifárias ali que não são abrangidas, tem exceções aqui a TEC também, mas a gente não vai comentar aqui nesse vídeo. Em julho de 2022, os países do Mercosul concordaram com a redução de 10% da TEC, né, sobre 80% das linhas tarifárias, ou seja, redução, né, das tarifas. A decisão de reduzir essa média, a decisão reduziu, né, a média geral do bloco para 10,3%, né, in its weighted average to 9,5%, né. Qualquer bem importado para o Brasil, né, importado pelo Brasil, não incluindo as zonas, né, sem as zonas de livre comércio, são submetidas ao pagamento da TEC nas autoridades na aduana, nas aduanas. Se o produto ele for reexportado para outro país do Mercosul, a TEC ela será paga novamente no segundo país. Isso aqui é um documento dos Estados Unidos, vou reiterar, e ele está reafirmando aqui coisas que ele entende como problemas, né, e que podem melhorar. O Mercosul aprovou a Common Customs Code em 2010 e lançou um plano para eliminar essa dupla tarifação, né, a dupla aplicação da TEC dentro do Mercosul em 2021. No entanto, apenas a Argentina ratificou esse CCC, então ele ainda não está em vigor. No entanto, o Congresso brasileiro aprovou um acordo em 2018 que não foi promulgado ainda pelo executivo, né? Não foi ratificado ainda pelo executivo, cuja ratificação é necessária, né? Então, os Estados Unidos identificam esses problemas aqui, né? Que existe essa dupla taxação da TEC dentro do Mercosul. Vamos falar do Brasil aqui, né? O Brasil impõe tarifas relativamente altas nas exportações em uma grande variedade de setores. E aí ele delineia automóveis, parte de automóveis, tecnologia da informação, eletrônicos, produtos químicos, produtos plásticos, né, maquinário industrial, aço, têxteis e vestuário. Em adição a isso, o Brasil, as taxas, né, elas são mais altas do que as taxas
aplicadas. E os exportadores americanos, eles lidam, né, com uma incerteza, né, um nível relevante de incerteza no mercado brasileiro, justamente porque o governo frequentemente modifica as suas tarifas, né, dentro das flexibilidades permitidas pelo Mercosul. E os Estados Unidos colocam, né, esse documento coloca que essa falta de previsibilidade com relação às taxas, às tarifas, né, torna difícil para os exportadores americanos para prever custos na hora de fazer comércios, na hora de fazer negócios aqui com o Brasil, né? Falando aqui da tarifa do etanol entre 2011 e 2017, e só um minutinho, eu acho que ele não coloca aqui etanol também. O texto está quase, eu acho que está totalmente na sua integralidade. Aquilo que não está na integralidade são coisas que eu coloquei em rosa, né? Que vão aparecer tanto naquele documento quanto nesse original aqui. Então, o momento só foi essa parte aqui que mudava, né, de um documento para o outro. Entre 2011 e 2017, o comércio bilateral de etanol entre os Estados Unidos e o Brasil, os dois maiores produtores e consumidores de etanol, era virtualmente, né, sem tarifas, né, comércio livre. No entanto, entre setembro de 2017 e janeiro de 2021, o Brasil impôs a primeira cota, né, de tarifa, e depois o Mercosul uma TEC de 20% sobre todas as importações de etanol, e cuja vasta maioria dessas importações são de fornecedores dos Estados Unidos. No entanto, although the tariff was below Brazil's. Então, mesmo a tarifa, né, ela estando abaixo daquela taxa que foi informada à Organização Mundial do Comércio, que é de 35%, né, essa cota que foi colocada e a TEC, né, reduziram o comércio bilateral de etanol, que eles classificavam como robusto aqui, né, um comércio robusto, anteriormente robusto. O Brasil temporariamente suspendeu essa tarifa em 23 de março de 2022, mas a suspensão expirou em janeiro, né, em 31 de janeiro de 2023, quando a tarifa foi reimposta em 16%. Né? Então, essa tarifa aí brasileira sobre o etanol, né, importado de terceiros, que não países do Mercosul, né, passou de, quando ela foi reimposta, 16%, ainda passou para 18% em 2004. E aí pontua-se que os Estados Unidos continuam, né, a se engajar com o Brasil para que possa diminuir essas tarifas sobre o etanol, né, e que possa haver um tratamento recíproco do comércio de etanol entre ambos os países, tá? Vamos tratar aqui de impostos, né, impostos dentro do Brasil. O Brasil impõe 16,5% ad valorem, né, do IPI, né, sobre cachaça, que é um produto, como ele coloca aqui, um produto doméstico distinto, né, particular, né, produzido a partir da cana-de-açúcar, enquanto impõe 19,5% de IPI sobre outras bebidas alcoólicas, aí que se incluem, né, importações de bebidas alcoólicas dos Estados Unidos. E aí ele vai tratar aqui um pouquinho do setor audiovisual, né? Nos serviços audiovisuais, o Brasil impõe várias taxas, né, sobre produtos estrangeiros que não se aplicam igualmente a produtos domésticos. Isso, inclusive, eu queria pontuar que, se a gente for analisar outros países, isso ocorre em diversos países. Na União Europeia existe uma série de regulações para que as produções audiovisuais locais, né, ou produções em língua local, a França no francês, Alemanha em alemão, que tenham uma maior participação, né, dentro da TV, de serviços de streaming, na internet. Então, isso aqui não é uma particularidade do Brasil. Né? Se a gente for puxar esse documento, eu vou colocar esse documento na descrição do vídeo para vocês também darem uma lida, se vocês tiverem interesse, e puxarem outros países, a União Europeia é um que eu dei uma lida, a gente pode ver que isso ocorre, inclusive até de forma um pouco mais, muito mais regulada nesses mercados do que no próprio Brasil. Né? O Brasil impõe uma taxa fixa sobre cada filme estrangeiro que é lançado nos cinemas, né? For home entertainment products, for program and broadcast television, for content and for advertising, release cable and satellite channels, né? Então, filmes, entretenimento, programas que passam na televisão, advertising, né? Propaganda, né?
Essas taxas são significativamente mais altas do que as taxas correspondentes para os produtos brasileiros. Ele está querendo colocar aqui que existe um tratamento desigual, né? Em adição, 80% dos programas, né, que passam na TV aberta, né, que é a TV que não é a cabo, né, devem ser brasileiros, 80%. E a posse, não é? O controle estrangeiro da mídia impressa e da Open Broadcast Television, né, que é a televisão de TV aberta, é limitado a 30%, né, esse controle estrangeiro. Aí aqui as remessas para produtores de trabalhos audiovisuais estrangeiros, né, são sujeitas a 25%, né, de tarifas de imposto na fonte. Como alternativa a pagar essa taxa em sua totalidade, os produtores podem escolher investir 70%, né, desse valor em produções independentes locais. Em adição, os produtores locais e filmes estrangeiros são sujeitos a taxa igual a 11% das remessas para produtores no estrangeiro, ou alternativamente, né, the distributor may invest an amount equal, né, o distribuidor pode investir um valor igual a 3% do total dessas remessas em produções independentes locais. E isso se aplica também a vídeos e a propagandas, né, com vídeo e áudio. Né? E agora vamos falar um pouquinho das barreiras não tarifárias, né? Só deixa eu dar uma olhada se eu delineei alguma coisa aqui. Sobre o IPI, a gente pode ver aqui que o Brasil coloca 16,25%, né, sobre cachaça, mas antes, no relatório de 2024, esse número era 25%, né? Agora é só 16%. E o 30% que era aplicado sobre a totalidade de bebidas alcoólicas importadas do exterior, né, de terceiro país, aqui já não está incluindo o Mercosul, era de 30%. E isso baixou para 19,5%. Então a gente teve uma diminuição significativa aí no valor do IPI para esses produtos, né? Vamos tratar de barreiras não tarifárias aqui, né? O Brasil restringe a entrada de certos tipos de produtos remanufaturados, né? Que seriam produtos usados ali, né? Equipamentos de terraplanagem, partes de veículos automotivos e equipamento médico, que ele coloca como exemplo. O Brasil permite apenas a importação de tais bens se o importador puder, né, fornecer evidência de que esses bens are not or cannot be produced domestically. Então, que esses bens não podem ser produzidos aqui internamente no Brasil. Ou se eles ou se eles ou se eles fizerem parte ali, né, de outras exceções. Com algumas exceções, o Brasil geralmente proíbe as importações de bens de consumo usados, inclusive automóveis, vestuário, pneus, equipamentos médicos, e produtos de tecnologia da informação e comunicação. Isso aí, gente, é bom pontuar, inclusive com preocupações ambientais, né? A gente tem um caso bem relevante, que ele foi até para o STF, que foi sobre pneus recalchutados, né, pneus reformados, que esses pneus, eles causavam um dano ambiental grande, então houve uma proibição, né, da importação desse tipo de produto. Vamos falar aqui de licenças de importação. O Brasil tem dois tipos aqui de requerimentos de licença de importação, os automáticos e os não automáticos. Os tipos que são não automáticos, eles precisam de uma autorização, né, de certas agências, e aí ele coloca aqui, né, o mapa, ou para produtos farmacêuticos, né, é, National Sanitary Regulation Agency, que deve ser a Anvisa, né, então, para produtos, para commodities agrícolas e bebidas, o mapa, e para farmacêuticos, né, acredito que seja a Anvisa. Uma lista de produtos que está submetida à licença de importação não automática, ela está disponível, né, numa documentação que você pode encontrar online, mas informações específicas e explicações para rejeições, elas não estão disponíveis. Então, os Estados Unidos colocam aqui que essa falta de transparência, né, no que envolve esses processos de impedimento de exportações dos Estados Unidos, como, por exemplo, de calçados e vestuário e o setor automotivo, os Estados Unidos expressam preocupações, né, com relação a esses processos de licenciamento, né, não automático. E para automóveis, os delays, né, essa demora,
nessas licenças de importação, eles afetam negativamente os produtores, os exportadores norte-americanos, né? Isso que é pontuado. Agora vamos falar de barreiras aduaneiras e facilitação de comércio. As empresas norte-americanas, elas continuam, né, a fazer reclamações ali com relação a documentações, né, inconsistentes, né, esses requerimentos de documentação inconsistentes para a importação de certos tipos de produtos, assim, dentre eles como maquinário pesado. Essa documentação, ela requer que ela seja aplicada, mesmo se os importadores vão utilizar, né, esses produtos temporariamente, ou que eles estejam destinados para uso em outro país. Né? Em janeiro de 2022, o Brasil mudou esses requisitos da documentação para admissão temporária de bens, tornando que fosse mais difícil de trazer amostras, equipamentos e displays for exhibitions, né? Então, produtos para exibições no Brasil, né? Sem que fosse realizado devidos pagamentos, né? Nas aduanas. Agora vamos tratar das barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias. E primeiramente sobre a questão dos biocombustíveis, né, as regulações de biocombustíveis, esse é um ponto que não tinha no relatório anterior. Então, se a gente entrar aqui no relatório anterior, nessa mesma parte, ele começa com regulações sobre vinhos, que está aqui logo abaixo, né? Então, a política nacional brasileira, né, com relação aos combustíveis, aos biocombustíveis, né, a Renova Bio, ela promove o desenvolvimento e o uso de biocombustíveis através da criação de um mercado de créditos de carbono, né, para compensar as emissões de gases do efeito estufa, né? Ele já coloca a definição aqui do Renova Bio. Sob esse programa, né, nas regras atuais, os produtores não brasileiros de biocombustíveis, eles não são elegíveis a participar e se qualificar a esses créditos de carbono sobre esse programa, né? E os Estados Unidos continuam a se engajar com o Brasil, incluindo através de comentários formais nos recentes, né, revisões do RenovaBio, para com que o Brasil revise suas regulações e permita com que produtores brasileiros sejam elegíveis a um tratamento igualitário sob o RenovaBio, né? Vamos falar das regulações sobre vinhos. O Brasil requer documentação dupla, né? Uma dupla documentação para as importações de vinho, né? Segundo uma regulação técnica de 2019, ele requer que vinhos exportados tenham tanto um certificado de análise, tanto um relatório de pré-certificação de inspeção de importação, algo nesse sentido, gerado por, por laboratórios brasileiros antes da importação. Então, os Estados Unidos continuam a monitorar, né, se tem algum update com relação a isso aí, alguma novidade, né, e com relação a essa testagem, né. E eu coloquei esse ponto rosa aqui porque essa parte, ela está contida aqui no relatório do ano passado, ela foi removida. Em 2023, os Estados Unidos continuaram a levantar que essas preocupações e que busca novidades do Brasil com relação às margens da Organização Mundial do Comércio dentro desse comitê da Organização Mundial do Comércio, né, que é o Comitê sobre Barreiras Técnicas. Então, com relação a produtos de telecomunicação, entrou em vigor em 2021, né, uns requisitos de aprovação por parte da Anatel para importação de produtos de telecomunicação. Isso para tanto para uso quanto para venda, com exceção para produtos que estão entrando no país para demonstração, uso próprio, para propósitos científicos ou para manufatura de exportações, né? A aprovação ela deve ser obtida antes da entrada do produto no país, né? Falando um pouquinho aqui da carne de porco, né? No tópico de barreiras sanitárias e fitossanitárias, né? E comunicado conjunto, né, que foi emitido pela Casa Branca em 19 de março de 2019, os Estados Unidos e o Brasil, eles concordaram em abrir, né, o seu mercado, né, no caso o Brasil, em abrir o seu mercado para a carne de porco brasileira. No entanto, o mercado brasileiro continua fechado, tanto para a carne de porco fresca quanto para a carne de porco congelada americana, com base em preocupações brasileiras de que esses produtos importados nos Estados Unidos por meio da União Europeia possam aumentar um risco associado à febre suína africana. Aqui os Estados Unidos colocam também que o Brasil ele não forneceu nenhuma evidência, né, baseada no conhecimento científico para apoiar essa decisão, né, para sustentar esse banimento da carne de porco americana, o que ele coloca, inclusive, que você parece inconsistente, né, com os padrões internacionais da Organização Mundial
saúde animal. No que os Estados Unidos qualificou, né, que o Departamento Americano de Agricultura e o MAPA, né, eles estão em conversação, né, para permitir que a carne de porco dos Estados Unidos ela possa ter acesso ao mercado brasileiro. E aí, seguindo, para tratar de compras governamentais, aqui tem um ponto bem interessante que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Apesar do Brasil ter tomado, né, ter feito esforços, né, com relação o mercado de compras governamentais ali, o mercado de compras, né, no sentido de acesso a editais, por exemplo, né, por empresas estrangeiras, para que esse mercado se torne mais transparente, restrições e preferências domésticas, elas permanecem. Então, por exemplo, aqui ele vai pontuar, né, empresas estatais brasileiras só podem subcontratar serviços de uma firma estrangeira se a expertise doméstica não estiver disponível. E firmas estrangeiras só podem aí participar, né, no caso de fornecimento de serviços técnicos, se não houver nenhuma firma brasileira não qualificada para tal. Então, ele coloca aqui que o Brasil requer contratos, né, de compras, né, particularmente nos setores de defesa e saúde. E esse ponto aqui é interessante, porque essa especificação ela não estava presente no documento de 2024. Se a gente for para cá, ele não trata desses dois setores, saúde e defesa. E a gente já percebe que essa questão do setor farmacêutico, ela aparece em alguns pontos anteriormente também. E aí o Brasil, ele requer, né, ele coloca essa exigência de que, como requerimentos de compensação, né, no caso da contratação aí de fornecedores estrangeiros, haja dois pontos aqui, manufatura doméstica ou requisitos de coprodução e transferência de tecnologia. Esse ponto transferência de tecnologia, ele já estava presente no documento anterior, mas esse ponto que eu coloquei em rosa aqui é justamente uma especificação dele. Eu não sei necessariamente se algo mudou na regulamentação brasileira ou se ele decidiu enfatizar mais esse ponto aí como um ponto em que o governo dos Estados Unidos gostaria de ver uma mudança, né? Então, esse ponto aqui, inclusive rosa inteiro, ele não está presente no documento anterior, ele foi adicionado em sua integralidade aqui, dentro de um texto que, em sua maioria, ele tem pouquíssimas mudanças, esse ponto aqui eu achei o mais relevante. E aqui ele coloca que, apesar do Brasil exigir, né, esse tipo de requerimento de compensatório, né, em matéria de comércio de defesa desde a década de 1970, em 2023 o Ministério da Defesa publicou, né, uma nova diretiva, que é essa aqui que eu vou sublinhar para vocês, no qual ela coloca obrigações adicionais com todos os importadores de produtos de defesa, no qual o valor seja maior que 50 milhões de dólares, né? E eles colocam aqui que essa lei, ela adiciona um tratamento preferencial e adicional, né? Mecanismos de tratamento preferencial adicionais para bens e fornecedores domésticos, né? Com relação às compras de defesa. E esse ponto aqui, o terceiro parágrafo, ele já estava presente no documento anterior. O Brasil, ele não faz parte do GPA, mas ele foi mas tem sido um observador, né, do Comitê da Organização Mundial do Comércio desde 2017. No entanto, o Brasil aplicou, né, para aceder, né, para sua acessão ao GPA em maio de 2020, e o governo brasileiro tirou sua oferta de acessão a esse acordo em 2023. E esse ponto aqui foi adicionado no documento desse ano, pontuando não, que o governo não gostaria de impor limites ao poder de compra do governo. Com relação à proteção de propriedade intelectual, o Brasil ele continua numa watchlist do governo norte-americano no que trata de pirataria e falsificação, né? E ele pontua aqui que, apesar de melhoras nos últimos anos, né, e que estão colocadas nesse report, os desafios, né, continuam, incluindo a ausência aí de penalidades de nível de dissuasão e altos níveis de falsificação e pirataria online e em mercados físicos. É até engraçado que ele cita que especificamente a Rua 25 de Março, em São Paulo, é listada como um mercado para pirataria e falsificação notório, nessa Notorious Markets List. Ele também ressalta a fronteira tríplice,
com a Argentina, Brasil e Paraguai como crítica para que se haja um progresso sustentável com relação a essas preocupações de propriedade intelectual que tem os Estados Unidos, né? Essas application pendencies aqui, nessas tendências de aplicação de patentes, né, de 7 anos, inclusive chegando a 9 anos para produtos farmacêuticos, tem impactado efetivamente a duração das patentes, né? Aí ele coloca que os pharmaceutical stakeholders continuam preocupados com as leis de regulação do Brasil, que não dão a proteção, né, adequada contra práticas e uso desleal, né, de resultados de teste ainda não divulgados e de outros dados gerados para obter aprovação de mercado para produtos não para produtos farmacêuticos. E aí os Estados Unidos pedem que o Brasil, né, avance aí com relação à transparência e o devido processo, também a proteção de indicadores geográficos, esses GIs. Com relação às barreiras de serviços, né? Ele fala um pouquinho aqui também, novamente, do audiovisual, né? Ele coloca que tem cotas de tela, né? Com relação às produções domésticas, e ele coloca preocupações sobre a imparcialidade e regulações, né? De decisões regulatórias, algumas que ele já tinha expressado anteriormente. E o Brasil também mantém cotas, né, de filmes domésticos nas telas dos cinemas e também home video distribution, né? São todos aspectos que os Estados Unidos apresentam preocupações. Com relação às remessas expressas, o governo brasileiro ele coloca ali uma taxa de 60%, né, sobre os produtos importados através desse processo aqui, simplificado, né? Sobre esse processo de despacho aduaneiro simplificado, cujas limitações são pontuadas aqui, né, especificamente. Com relação aos serviços financeiros, o Brasil ele permanece, né, exigindo ali, né, requerimentos de reciprocidade com relação a bancos estrangeiros, né, e agências de seguro no estabelecimento de operações no Brasil, né. Os bancos do estrangeiro, eles podem estabelecer subsidiárias, mas residentes brasileiros devem ser diretamente responsáveis por sua administração, né. E desde 95 o setor bancário ele não pode estabelecer esse tipo de filial, né? Branches, elas não são permitidas. Com relação ao serviço de telecomunicação, e agora a gente já vai chegando a uma parte final, no ponto de satélites, as entidades domésticas, né, que sejam da posse de brasileiros, elas têm exclusividade no direito de operação de satélites, né? Inclusive, aqui, licenças no estrangeiro, elas têm direito de não exclusividade apenas, né, no provimento de serviços no território brasileiro. E a Anatel, ela só dá esses direitos num prazo fixo ali de não mais de 15 anos. E a gente vai chegando aqui ao final do documento, e esse ponto aqui é interessante porque ele não era colocado como uma seção específica. No relatório de 2024, a gente tem aqui, depois de satélites, os dados de roaming, né? E ele vai falar algumas coisas parecidas aí, né? Mas com relação aqui aos SIM cards, aqui no roaming, ele coloca esse Network Usage Fees. A Anatel, né, abriu uma consulta pública, né, que propôs a regulação dos serviços de valor adicionado aí em plataformas digitais. Né, essa consulta pública aí, né, ele inclui obrigações de remuneração e um fundo de conectividade, do qual os Estados Unidos apresentaram preocupações, né, com relação a esses pagamentos diretos, né, que eles poderiam afetar as empresas norte-americanas. E aí, com relação à regulação de proteção de dados pessoais, ele vai falar um pouquinho da LGPD, que ela inclui provisões com relação a restrições na transferência de dados pessoais para fora do Brasil, e ele põe aqui que a implementação dessas regulações que foi publicada em agosto de 2024, com ali 2 meses de transição, né, para que as empresas se adaptassem a elas, afetou, né, algumas empresas, porque elas geraram uma incerteza para os negócios e obstáculos para a rotina do processamento e compartilhamento de dados para propósitos empresariais aqui de negócios, né, business purposes. E aí eles terminam colocando que os Estados Unidos encorajam o Brasil a trabalhar junto, né, com as empresas e as organizações afetadas pela LGPD para resolver, né, as questões de sua implementação, né, e os problemas no seu enforcement, né, de uma forma razoável e consistente. Bom, terminamos aqui a parte do documento que trata do Brasil. Se a gente seguir aqui, né, um documento de 397 páginas, ele vai falar
de vários e vários países. Eu vou colocar esse documento aqui na descrição. Foram só 6 páginas para tratar do Brasil, e no documento passado tinham 5 páginas, mas não é tanta coisa a mais assim adicionada, né? Então, se vocês tiverem interesse em entender um pouquinho também sobre legislação, né? Porque ele vai tratar muita legislação doméstica de todos esses países. Então, se vocês quiserem se aprofundar sobre algum dos países aqui listados, vocês podem acessar aí o documento na descrição e vamos encerrar essa análise detalhada aqui, né? E ver o que é que vai vir aí do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado.